Meu Deus! Droga! Perdemos mais um. Respira, Car. Respira. Como isso pôde acontecer? Ele não apresentava nenhuma mudança repentina. Mas deu pra ver que ele tem uma força absurda. Stanley, o que foi? Temos um problema aqui dos grandes. Como assim? Aqui já tem problema, ela acordou. Eu queria falar contigo sobre isso. A experimento 1050086 está completamente em estado de controle mental. Peraí, como é que é? Como assim? Ela não estava dormindo? Estava dormindo. Essa é a melhor forma de falar. E sim, ela deve estar controlando talvez alguma criatura, pois seu comportamento está fora do normal. Você tá me dizendo que ela está controlando... Sim. Preocupante. Está controlando o experimento 189001 em uma distância absurda. Por mais que essas paredes de concreto e espessura de metal mantenham eles presos, ela adquiriu uma habilidade na qual é muito preocupante para todos aqui. Porém, não podemos abandonar o projeto que começamos. Certo. Ainda bem que tranquilizamos ela. Mas não sabemos se ela ainda resiste à sua forma animal. De qualquer forma, não podemos deixar isso atrapalhar, afinal estamos tendo progresso. E é isso que importa. Bem, eu soube de rumores que os outros dois experimentos estão sendo muito rebeldes. Por exemplo, tipo a 173001 e o 134009. E acabamos de perder o... Quem mais um 34009 feriu? o pai dele. Pera. O médico Simon Christian? O que aconteceu? Ele não era obediente ao pai? Aparentemente era o filho dele. Porém, ele se rebelou contra o pai e, pelo contexto, Simon tentou corrigir ele por questão do som do olhar de relógio. Ele queria arrancar dele, porém, o 134009 estava muito agitado e ele mudou. Os seus braços meio que se tornaram mais fortes, porém as bandagens dele pareciam como se fosse a própria pele. E, resumo, matou o pai sufocando ele, dando vários socos na parede. Uns 300 socos. Minha nossa! Ok. Droga. Tá. Enquanto a 173001... Então ela ficou enfurecida e ao mesmo tempo a caixa de som interna dela parece que aumentou o som de forma bem alta, ao ponto de matar a senhorita Joyce Miller. E bem... ela foi rasgada ao meio, como se fosse papel. Por que o pai dela tentou se recusar a trabalhar conosco? Se aquele incidente não tivesse acontecido, teríamos ele para ajudar a manter a filha dele mais calma. Mas também o Joseph, pelo visto, não tá tão feliz assim pelo seu amigo. Está sendo controlado por outra pessoa, no caso, a Sabrina Scaler. Stanley, nós não falamos sobre esses nomes. Isso é a verdade, ué. O que devíamos fazer? Deixar com que eles nos matassem? Sermos mortos por aquilo que trabalhamos? Me poupe, Car. A não ser empalhado por um deles. Qual seria a sua sugestão melhor? Fácil. Porque estamos divididos por 5 lugares diferentes da agência. Se não podemos nos juntar em um lugar inteiro. Porque nós somos... Ok, até que... é um bom plano. Por que não?
Se colocarmos eles no mesmo ambiente, provável que poderíamos fazer com que a equipe inteira tenha mais controle e vigilância total. E também aproveitando de testarmos a casa Garden Late of the Night, na qual podemos testar todos eles e o protótipo da casa. Isso é genial! Mas, para isso teríamos que transportar todos eles de forma bem reforçada, que todos eles também não se matem no processo. Eu sei, mas eu já conversei com o Sr. Wilde. Ele aprovou a proposta e também disse que seu filho ultimamente não interagia com ele, mas que ele conversava mais com o Fênix e... Stanley, por favor, não fala sobre o nome dela. Ah, que culpa eu tenho? Eu prefiro falar o nome deles do que números deles. Afinal, qual seria o problema de falar nomes? Se os registros nossos são confidenciais e ainda ficam guardados em um sistema ultra seguro? É porque... Tá bom, você tem um ponto. Mas falamos assim por conta da análise de registros de cada um deles e seus arquivos. Porém, eu acabei me acostumando a falar assim deles. Tá tudo bem, Car. Mas olha, vale lembrar que eles são adolescentes, então é como se fôssemos uma escola cuidando e analisando eles. A diferença é que escola em si não os prendem. É verdade, mas... Enfim. Foco. Temos muitas coisas para fazer e botar o plano em ação. O agrupamento deles. Mas para isso, eu preciso dos nomes deles e os arquivos das informações pessoais deles para certificação de conteúdo e também pontos fortes e fracos. Certo, eu te ajudo com isso. Eu tenho os arquivos, afinal, sou vice do Sr. Wilde.